Maranata, gente, tudo bem? Fale comigo. Sim, 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 sim. Fale comigo. Vamos meditar um pouco sobre o reino de Deus? Antes, se você tem dificuldade com o devocional, se tem dificuldade com a leitura bíblica diária, se tem dificuldade de juntar oração e Bíblia no mesmo contexto, você poder fazer um devocional com Bíblia e oração ao mesmo tempo, não esquenta a cabeça. Eu fiz um curso como fazer devocional passo a passo. Com 3 métodos, você escolhe qual método você acha mais interessante para a sua realidade, para o seu cotidiano, e é só aplicar. É bem simples, fácil de entender, qualquer um pode entender. Ah, eu sou não convertido. Tem um método lá que é útil para você. Ah, eu já sou pregador. Tem um método lá que é útil para você. Ah, eu já sou discipulador, já comecei a fazer estudo bíblico, já comecei a fazer estudo teológico. Tem um método lá para você. Então, fique tranquilo que é para atingir qualquer um em qualquer contexto, beleza? Bom, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler do versículo 21 ao 25. Diz assim: Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A cruz, ela é algo central na fé em Cristo, né? Na aliança em Cristo, na fé em Cristo. O John Hennigan, ele sintetiza a teologia bíblica, né? Eu achei essa síntese espetacular. Ele sintetiza a teologia bíblica como apocalipsismo judaico cruciforme. Então você percebe que a cruz ela tem um espaço de muita relevância na fé. Por meio do sacrifício de Cristo, por meio do sacrifício de Yeshua, na cruz acontece a expiação dos nossos pecados, né? A cruz ela faz parte do plano de Deus, ela não é um acidente, ela não é uma barbárie. Coitado de Jesus, ele foi crucificado pelo Império Romano, pelos judeus, ó que pena. Não é isso. A cruz ela faz parte de todo o plano de redenção de Deus. E para entendermos melhor como é que a cruz ela ocupa esse espaço de tanta relevância, a gente precisa entender um pouquinho a gravidade do pecado. Por quê? O sacrifício de Yeshua na cruz, ela é a cura para o pecado, ela é a solução de Deus para o pecado. E é por isso que o Espírito Santo mostrou para Paulo e ensinou Paulo a ensinar para os crentes de Corinto o quanto que a pregação do Cristo crucificado é tão importante. O Allen Hood, ele faz uma alusão espetacular. Eu achei essa maneira como ele explicou muito interessante. Ele fala que o pecado ele é um vírus mortal. É o vírus que aos poucos ele vai devorando nossos órgãos internos e nossos órgãos vitais e corrompe os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e os nossos desejos. Em outras palavras, o pecado é uma doença que vai nos definhar e nos desfazer. Mas a cura de Deus, ela é revelada em Cristo na cruz. Então, por isso que Cristo crucificado é uma pregação que não pode ser arrancada e por isso que Cristo crucificado é central na fé em Cristo. Vamos ler Romanos 6, versículo 23. Diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado é tão sério que ele tem como resultado, ele tem como fruto morte. Então, a gente não pode considerar o pecado como alguma coisinha pequena, algo que a gente dá para relevar de alguma forma. O pecado, ele é uma doença que leva qualquer um à morte. Isaías 59, versículo 2, diz assim: Mas as suas maldades separam vocês
do seu Deus. Os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, o que que pecado causa? Além da morte, ele causa desconexão. Em outras palavras, o pecado, ele é o corte do cabo de conexão que existe entre nós e o Deus eterno, que é a fonte de vida. Então, por razões lógicas, desconectar da fonte da vida, que é o Senhor Pai, vai causar morte. Então, você percebe o quanto isso é muito sério. Romanos capítulo 8, a gente vai ler do versículo 19 ao 21. Diz assim: A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, ou à vaidade, dependendo da versão, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a glória da liberdade dos filhos de Deus. Então, o que que o pecado trouxe, né? O pecado, além de trazer desgraça para a vida do humano, ele trouxe desgraça para a vida da criação. Ele fala que a criação foi sujeita à vaidade. Em outras palavras, a gente, além de trazer desgraça para a nossa vida por causa do pecado, a gente trouxe desgraça para a criação que não é nossa. Foi o próprio Deus que criou e a gente trouxe problemas para aquilo que Deus criou. Então você vê como o pecado é terrível. A gente não pode considerar como uma coisa sem querer, uma coisa que dá para levar. Assim, Deus pode fechar o olho e está tudo certo. Lucas 3, versículo 7, diz assim: João Batista dizia às multidões que saíam para serem batizadas por eles: Raças de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então, o pecado, ele vai conduzir as pessoas por um determinado caminho, o caminho da desgraça. E qual é o fim desse caminho da desgraça? É a morte. Mas não é só a questão de morte física, né? Porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas a gente está falando de outro tipo de morte. É a morte que vai ser sentenciada na ira de Deus. Então, o pecado, ele vai ser sentenciado na ira de Deus. Então, a pessoa que abraça o pecado vai abraçar essa sentença da ira de Deus. Ah, mas Deus é bom. Sim. Deus é misericordioso. Sim. E tem que ser adorado por ser bom, por ser misericordioso, por ser Deus gracioso. E tem que ser adorado também por ser Deus de ira, porque senão ele não seria justo. O pecado é uma desgraça e precisa ser punido, precisa ser sentenciado. E glória a Deus que ele vai punir o pecado na sua ira. Isso é extremamente importante para a fé. Deus tem que ser adorado também pelo fato dele ser um Deus que vai derramar sua ira sobre a desgraça, sobre o pecado. Então, Yeshua, Jesus, ele trouxe a salvação por meio da cruz. Ele trouxe a salvação, ele liberou a salvação para nós da ira de Deus, da morte, da desconexão, por meio de seu sacrifício. Romanos capítulo 5, a gente vai ler do versículo 8 ao versículo 9, que diz assim: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, fica claro algumas coisas que são centrais na fé. Sem isso, você tem uma deformação ou nem fé tem. Só existe salvação no Filho. Só existe salvação no Cristo. E esse Cristo que foi crucificado. O Espírito Santo, ele vai conduzir a gente para o Filho. Porque como só há salvação no Filho, então a gente só pode achar essa salvação se estiver rendido ao Filho. Então toda pregação, todo movimento, tudo que o Espírito Santo for fazer no mundo é para que as pessoas sejam conduzidos ao arrependimento aos pés do Filho e se rendam ao senhorio do Filho, ao senhorio de Cristo. E aí elas podem receber a salvação que só existe em Cristo. Todas as outras tentativas, todos os outros meios que já criaram ou que ainda possam ser criados para que a gente não seja para que a gente seja salvo ou qualquer outro meio, qualquer outra proposta de salvação que possa existir de qualquer outro contexto religioso, do que você quiser.
qualquer outra proposta de salvação, qualquer proposta de salvação, que não seja o arrependimento e a rendição ao Filho de Deus, vai ser condenado no dia do Senhor, na ira de Deus. Então, não tem outro meio de salvação. Só Cristo Jesus. Yeshua HaMashiach. Só existe um Senhor capaz de salvar. Todas as outras propostas de salvação vão nos levar à condenação. E a condenação vai ser derramada na ira de Deus. E a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, eu ainda condiciono a salvação aos meus erros e acertos? Diego, a gente tem que viver uma vida dentro da lei de Deus. Claro que tem que viver dentro da lei de Deus. E a gente até falou sobre isso em vídeos anteriores. A questão é que a gente não pode considerar que a salvação ela está na obediência da lei de Deus. Eu não posso obedecer à lei de Deus para ser salvo. A obediência à lei de Deus está dentro da realidade de salvação. Então, se eu condiciono a salvação em Cristo aos meus erros e acertos e não na obra dele, eu estou dizendo que a salvação está condicionada às minhas obras. Isso vai ser condenado no dia da ira do Senhor. Salvação não está condicionado aos nossos erros e acertos. Salvação está condicionado ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Ele é a salvação da ira de Deus. Não tem mais lugar nenhum e a gente não tem como oferecer isso. Mas aí a gente tem que pensar, se por algum acaso a gente pensa e age dessa forma. Se a gente tenta obedecer para ser salvo, se a gente tenta fazer certo para ser salvo. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é como eu lido com o pecado na minha vida. Porque a gente já viu, o pecado vai trazer morte, desconexão, ele traz corrupção à criação de Deus e ele vai ser condenado no dia da ira do Senhor, no dia do Senhor. Como a gente lida com o pecado hoje? Tem teologias modernas sendo levantadas que amenizam o pecado ou até desconsideram a questão da ira de Deus e a questão de que o Senhor vai punir o pecado e que ele precisa ser punido porque ele é uma doença, ele é uma desgraça, ele é o, ele, ele precisa ser extirpado. Como a gente considera o pecado? Um pequeno acidente? Algo irrelevante? Algo que dá para deixar passar? Dá para a gente fazer vista grossa quando a gente falha diante de Deus, quando a gente desobedece à lei do Senhor? Vamos orar? Pai, nós te suplicamos clareza, que o Espírito Santo abra nossos olhos, ilumine nosso entendimento para perceber se por algum acaso a gente está tentando cavar salvação em outro lugar que não seja aos pés de Cristo. Se por algum acaso estamos condicionando a salvação às nossas mãos, se nós estamos condicionando a salvação às nossas obras, nos faz perceber o que nós precisamos nos arrepender e precisamos abraçar a mensagem do Cristo crucificado. E nos faz perceber como a gente lida com o pecado. Se a gente corre para os teus pés quando percebe que falhou, se a gente ignora, a gente deixa para lá. Como a gente lida com o pecado? Que o Espírito Santo nos revele. Porque isso diz muito se nós estamos na fé em Cristo ou se nós estamos criando uma crença que vai ser condenada no dia do Senhor, no dia da tua ira. Nos ajude, Senhor. Nos revele, nos dá direção. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.